Podcast na nona feira Rede Pão, agora com Emerson Amaral, consultor estrategista, técnico. É disso que a gente precisa também no mundo da panificação e principalmente da alimentação, porque você também é especialista nesse segmento. É bom a gente nichar e saber as dores ideais, não é isso, Emerson? É isso mesmo, Débora. Obrigado aqui pelo convite da gente estar nesse bate-papo aqui muito gostoso no Poundcast. E é isso mesmo, esse nosso encontro aqui na Feira Rede Pão vem para exatamente trazer esse suporte, trazer essa informação para o empresário, para superar os inúmeros desafios, né, que ele enfrenta no dia a dia. Os desafios, vamos começar pelo coração do negócio. O coração do negócio é o capital humano. Em relação a essa questão da capacitação, inclusive é o tema da sua palestra, nessa feira, Rede Pão, eu vou trazer aqui exatamente o tema: ações que minimizam a escassez da mão de obra. E mão de obra qualificada, específica, tá difícil no mercado. Qual é a luz que você traz, Emerson, para esse empresário? Eu gostaria de oferecer uma solução mágica e muito fácil, mas não tem. Mas essa não tem, né? Então, o que a gente tem feito muito em orientação ao empresário é de estruturar a empresa dele para receber esse novo perfil do candidato, né? Eu falo sempre que hoje não é mais a empresa que escolhe o candidato, é o candidato que escolhe a empresa. Então, uma dica que eu tenho dado, que ela é simples e qualquer empresário pode fazer, independente do seu negócio, é que se o candidato que escolhe a empresa, e se dentro do modelo anterior ele levava um currículo com as suas qualidades, e agora é o contrário, então eu coloco, a empresa precisa ter o currículo dela, ou seja, eu tenho orientado, vamos ali montar então quais são as 10 principais vantagens para eu trabalhar na sua empresa ao invés de trabalhar numa outra. Então, só fazendo isso já é uma ação muito bacana para ser mais atrativo, né, para trazer esses novos profissionais que estão disponíveis no mercado. Não que isso seja a única solução ou mais fácil, mas é extremamente importante a gente ter isso como uma das estratégias. Emerson, você como um consultor estratégico, que a gente está falando sobre essa questão da capacitação, esse capital humano, o mercado ele se reinventa e se remodela o tempo todo. E as características de ter esse colaborador também. Existem essas habilidades, que são as habilidades técnicas, que realmente, de fato, é algo que todo negócio do ramo de alimentação ou qualquer outro precisa. Mas essas habilidades técnicas, elas estão competindo também o espaço com essas habilidades comportamentais? Até que ponto não é apenas importante você ter um colaborador, um profissional tecnicamente preparado, mas também com essas habilidades comportamentais, e quais são as principais habilidades comportamentais que o empresário que nos acompanha desse ramo da alimentação precisa enxergar em alguém que ele está ali querendo que vista a camisa da empresa? Hoje a gente tem falado muito que as habilidades técnicas a gente consegue ensinar, né? Mas as comportamentais são um pouco mais complexas. Então, assim, a característica mais importante que a gente coloca muito é a habilidade da relação interpessoal. Então, ou seja, esse é o principal, ou melhor, é a principal característica que a gente tem enfatizado muito. Mas a gente busca sempre trazer também para o empresário uma parte dessa responsabilidade nessa condução desse colaborador, não só esperar que ele já chegue ali pronto. Então, o ambiente que o vai receber precisa também estar preparado para proporcionar essa boa relação. E o principal desafio que a gente tem enfrentado e trabalhado muito é a questão da melhoria da comunicação. Nem sempre a comunicação ela é muito clara, né? E isso gera ruídos que atrapalham nessa relação interpessoal. Então, uma das coisas que a gente tem trabalhado também, eu gosto sempre, Débora, de não ficar só nas questões conceituais, mas na prática, né? Na prática, uma ação... Vamos colocar a mão na massa a mesmo. mão na massa. O que a gente consegue trazer de transformação para dentro desse negócio, falando em cultura e casada com a comunicação? Eu acho que é uma ação que é simples, que eu costumo falar que ela é uma aspirina, ou seja, um remedinho simples, mas que resolve várias coisas. É uma rotina de reuniões com a sua equipe, né?
uma reunião que ela não precisa ser de 1 hora, ela não precisa ser num ambiente todo preparado, mas um bate-papo que a gente dá aquela paradinha que seja de 5 minutos, de 10 minutos, se for possível mais tempo, ótimo, mas ter um momento de espaço não só para falar, mas também para ouvir, né? Então, acho que esse é o grande caminho que a gente tem que repensar, né, como uma prioridade dentro da empresa, principalmente porque realmente, como diz o nome, o capital humano ele é um capital muito valioso. O capital financeiro ele é importante na realização ou até mesmo na conquista de, que sejam estruturas, equipamentos, etc. Mas na formação das pessoas, ele necessita de uma atenção e principalmente de atitudes, né? E ações efetivas que vão transformar. Emerson Amaral, com mais de 25 anos de experiência nesse ramo da alimentação como consultor estratégico, o que é que hoje, quando você entra em uma empresa, qual a principal dor? Você chega lá para resolver um problema, você pega na mão e traz a solução. Porque o empresário, ele enfrenta muitos desafios, né? Empreender é uma rotina desafiante, Emerson. São várias frentes. Mas além dessa questão da comunicação, como você falou, a questão do capital humano, quando você entra numa empresa, saúde financeira também é um ponto que pega muito o empresário no negativo? Sim, infelizmente, a gente, como vários negócios, né, nós tivemos um divisor de águas muito grande, que foi a pandemia, né? E estamos reaprendendo a trabalhar depois da pandemia. E uma das coisas é a questão da rentabilidade. Nós tivemos alguns fatores que mudaram muito o comportamento do setor, como, por exemplo, o hábito de consumo, que mudou muito e fez com que as necessidades que surgiram ali dentro da pandemia gerou um número muito maior de concorrência do que se existia antes da pandemia, né? E com esse número muito maior, a necessidade de se oferecer algo a mais, de se comunicar de uma maneira diferente com o cliente ou de oferecer algo diferente para o cliente ficou muito mais evidente. E, consequentemente, isso impactou na rentabilidade, porque houve uma queda de fluxo de clientes, por mais que as padarias ficaram abertas, por exemplo, os restaurantes foram extremamente massacrados, né? Mas as padarias ficaram em funcionamento, mas mesmo assim perderam muito fluxo. Então, a rentabilidade das empresas ela foi extremamente impactada. Então, esse é um desafio ainda que nós continuamos a encontrar no momento atual e que a gente tem buscado orientar nessas adaptações usando sempre uma referência dos indicadores, né? Ou os KPIs ou KPIs, né? Hoje usando a linguagem atual, seriam os indicadores, seriam as referências que a gente tem apresentado aos empresários para que eles possam, de alguma forma, enxergar se o negócio dele está indo bem ou não, segundo dados de boas performances que tem em ambiente nacional. Então, isso tem sido uma ação muito bacana. E, Emerson, acredito que se reinventar nesse mundo dos negócios, e principalmente relacionado à alimentação, porque tem muita concorrência, mas cada vez mais com a agitação e uma rotina diferente, demanda mais da alimentação fora de casa. E você tocou a questão da pandemia, mudou também o estilo de vida e de trabalhar de muitas pessoas, que hoje levam o seu notebook, o seu material de trabalho e vão a padarias, vão a confeitarias, né, a cafés, a restaurantes e dali fazem o seu ambiente de trabalho. Nesse momento, o empresário ele também precisa se reinventar nessa questão do atendimento, do acolhimento, da empatia, porque a partir do momento que ele está ali trabalhando, já tem uma reunião, já leva um cliente que não conhecia a padaria. Então, receber também nesse sentido e entender que mudou a dinâmica. Hoje você sentava na padaria, era um pão na chapa e um cafezinho. Não era só isso? Hoje a gente vai, come o pão na chapa, o cafezinho, já leva o pão para casa, o bolo do aniversário já deixa encomendado, depois quer saber se tem salgadinhos para o aniversário, leva um vinho para tomar com a esposa quando chega em casa, tô certa? E precisa se reinventar nesse sentido e mostrar para o empresário que a visão é muito ampla. E o interessante é que você hoje vai ter o palco para falar
para todos esses empresários na 9ª Feira Rede Pão. E que oportunidade, mostrar que mudou. Tô certa que o mercado ficou por aí, que eu adoro, chegar numa padaria, inclusive só com o celular ali, já agendar algumas reuniões, ou então fazer uma visita rápida com um cliente. Isso é muito bom. Traz algo humanizado, mais leve para os nossos trabalhos, né? Como é que você consegue juntar isso tudo e levar para essa nova visão, para uma visão de uma cabeça mais desenvolvida do empresário, Emerson? Na verdade, a sua fala foi bem interessante. A gente brinca que a padaria vende até pão, né? Vende até pão. Até pão, mas se quiser tem pão, outras coisas também. Também. Então, a padaria, ela se transformou numa verdadeira praça de alimentação de um shopping, né? Ou seja, você consegue encontrar de tudo, pode-se dizer, dentro de uma padaria. E isso foi e é um grande diferencial da padaria, não só no Brasil, mas o modelo de padaria do Brasil, eu posso afirmar, sem falsa modéstia, é o melhor modelo de padaria do mundo, né? Só que, como toda rosa vem com seus espinhos, também é o mais complexo do mundo, porque são vários negócios dentro de um negócio só, e que tem que funcionar em sinergia e em sintonia. Então, isso é desafiador. Então, dentro desse modelo, que é sim um diferencial fantástico, o que a gente tem feito dentro das empresas é principalmente acompanhar os indicadores da empresa para avaliar, oferecer esse serviço ainda continua valendo a pena? Eu consigo gerar resultado financeiro com esse número de pessoas? Porque, por exemplo, hoje nós temos uns indicadores que nós soltamos agora em maio de 2024, ainda já referente a este ano de 2024, onde cada funcionário tem que gerar um faturamento de R$ 12.700 por mês. Ou seja, se eu tenho 10 funcionários, eu tenho que ter um faturamento na ordem de R$ 127 mil. Então, ou seja, quando você começa a colocar os indicadores, você começa a avaliar, vale a pena manter esse serviço ou não? Se eu tirar ele, o que ele impacta? Ou então, se eu redesenhar esse serviço, né? Porque existe, eu tenho falado, Débora, uma outra qualidade da padaria, porque uma vez eu estava fazendo uma palestra num evento como esse, e aí uma pessoa quer fazer uma pergunta, e ele falou assim, me fez a pergunta assim, o negócio de padaria, então, é o melhor negócio que tem no mercado hoje? Aquelas colocou contra a parede. Aquelas perguntas que a gente fala, e agora? O que eu responde? De 1 milhão. E aí eu falei com ele, olha, falar que é o melhor eu não consigo falar, até porque eu não tenho conhecimento de todos os negócios. Mas o que eu falei com ele, que ele sim é um excelente negócio por causa principalmente da sua versatilidade. Então, com essas inúmeras necessidades do novo consumidor, a padaria tem uma capacidade, uma flexibilidade muito grande de se ajustar aos ambientes. E de agregar novas oportunidades e possibilidades. Como eu falei antes, o mercado ele se reinventa o tempo todo. Então, um novo modelo de negócio, um novo produto, algum tipo de serviço pode ser agregado facilmente a esse modelo de padarias. É algo que também é positivo e interessante nesse sentido, né? Então, as novidades vão chegando, só que com estrutura, com uma consultoria estratégica, com uma visão e uma gestão, é possível você inserir isso de uma forma que não impacte em outros pontos dentro da empresa e funcione de uma forma saudável, né? Sim. O que a gente tem falado muito é você precisa conhecer o seu negócio. Você precisa ter os dados, principalmente financeiros do seu negócio. Porque o número, ele é um pouco cruel, porque ele não mente, né? E ele que é preto também não no branco. É a raiz de todo mal. E não é a raiz de todo mal. Muitas vezes ele é a consequência de algo que a gente está fazendo errado. Então, quando a gente vai fazer o diagnóstico numa empresa, a gente fala que é como se fosse um médico mesmo, para a gente poder entender aonde está gerando essa dor. O que é? E às vezes o empresário está focado numa coisa, a gente está falando tanto da questão de capital humano, e toda vez que tem problema de rentabilidade, uma das primeiras coisas que o empresário olha, eu tenho que demitir gente. Meu Deus, todos os problemas não são as pessoas no sentido de custo. Então, você precisa entender, porque às vezes, se você não conhece bem isso, você pode estar criando um outro problema, porque você demitindo as pessoas vai ter agora falta de mão de obra. Então, ou seja, são pontos que a gente vem sinalizando, né, para que o empresário conheça o seu negócio, e por isso é importante ele ter os números do seu negócio.
que a partir dele a gente consegue ter tomadas de decisões mais assertivas e muitas vezes até menos traumáticas, para que a gente consiga atender essa demanda que o cliente também tem outra coisa, né, Débora? Da questão da pandemia tornou o cliente também muito mais exigente, né? Verdade. Porque ele compara não só a padaria, mas tudo na palma da mão dele a todo tempo e toda hora, né? Ele Muito teve rápido, né? tempo na pandemia de analisar da qualidade, ter tempo mesmo na alimentação. Como isso influencia? A gente acha que não, mas os comportamentos vão mudando e o tipo de entrega do serviço também e a qualidade no produto. A gente pensa que não, mas sim, influi. A gente tem um cliente antes, um perfil de cliente antes da pandemia e pós-pandemia. E exigente, como você falou. Você falou aí, tem uma mudança de hábito de consumo que é muito interessante, que veio, né, pós-pandemia e que veio agora nesse momento onde, infelizmente, a nossa economia, né, impactou muito na vida das pessoas, né, na questão de poder aquisitivo. Então, tem um detalhe de mudança de consumo muito interessante e que, às vezes, o empresário da panificação não percebe. Aumentou muito o comemorar na casa dos outros. Isso. Ou celebrar na casa dos outros. Ou seja, a alimentação fora de casa, que antes era talvez num restaurante, num bar, começou a ser promovida em encontros na casa de um amigo, na casa de um parente. E isso vem de encontro a uma necessidade de ajuste nas empresas. Você está oferecendo produtos para que se possa haver essas confraternizações, esses encontros. A outra coisa é que os encontros não são mais de 50, 60, 80 pessoas. São encontros de 3 pessoas, 5 pessoas, 8, 10 pessoas já é um mega evento já no Vou mundo de trazer um hoje. exemplo. Hoje em dia, você que está me acompanhando, nos acompanhando, vai ter essa percepção. Você chega em padarias, antes eram aquelas tortas enormes, confeitarias. Hoje em dia é possível, Emerson, você chegar com aquele mini bolo. Quantas pessoas hoje em trabalhos, naquela reunião mais intimista, às vezes compram um bolo para 10 fatias, ou mesmo aquele mini só para cantar os parabéns, como a gente comumente na nossa cultura fala. Realmente é uma percepção que você falou dessa mudança de comportamento e que é real. Então existe aquela demanda para o bolo, para o grande bolo, para a torta, mas aquela demanda para o mini bolo, que eu tenho certeza que você já deve ter recebido um bolo desse, participado de uma celebração, né, Everson, com esse mini bolo. É um novo costume, é um novo hábito. Sim, é uma realidade. Falando disso, eu aprendi, e tenho trazido como exemplo, eu aprendi aqui, no Ceará, na época de São João, falando já desse hábito, né? Os bolos típicos, o pessoal fez aqui algumas embalagens como se fosse um menu degustação, ou seja, com vários pedaços pequenos, uma única embalagem de vários sabores, uma né? embalagem transparente, Isso. aí vem um pé de moleque, um bolo de grude, bolo de milho, um bolo fofo, são vários. Essa é uma ideia legal, estratégica, né? E por exemplo, você coloca aí, olha, já estou aqui pensando na visão como a proprietária de uma padaria. Acho que está sendo contagiada. Eu estou sendo contagiada, mas eu estou pensando, eu ofereço ali, coloco na minha bancada vários bolos, uma fornada que sai de manhã. Chegou meio-dia, eu quero entregar uma boa qualidade. O bolo está pela metade em um sabor, em um outro. Você já corta, faz um valor mais acessível, coloca um lugar estratégico. Olha aí a consultoria, de graça. Coloca em um lugar estratégico próximo ao caixa, num valor acessível. Ele vai embora, olhou, tem a variedade, a acessibilidade do produto e um preço justo. Por que não levar? Não é? E você não tem o desperdício do produto. Né? Você vai começando a pensar de estratégias diferentes dentro do seu E aí negócio. já não é nem da pandemia, mas no mundo atual, né? Antigamente o pai, né, o patriarca, definiu que a família inteira iria comer, né? Hoje a gente tem aquela coisa, né? Quem manda em casa é a mulher, é verdade. Quem manda em casa é a mulher, viu, gente? Se alguém ainda tem dúvida disso. Que coisa boa. Né? Mas quem manda na mulher é o filho mais novo. Então, Muito na bom, verdade, muito bom. o filho mais novo determina o que ele quer e para que todo mundo, então, atenda à sua vontade, esses mix de vários sabores, de porções menores, atendem melhor, né, a essa nova demanda do consumo das famílias, né? Ou seja, um gosta de um sabor de limão, outro sabor de laranja, outro sabor de chocolate. Se você consegue ter
um produto que consiga mesclar todos os sabores ou pequenas porções, ou seja, é também uma excelente estratégia hoje, porque é uma realidade do novo hábito de consumo também. Você ficou ainda com alguma dúvida que o negócio no ramo de alimentação precisa de estratégia, e estratégia certa, não apenas a técnica, não apenas o produto, o insumo, mas sem uma consultoria estratégica realmente é complicado. Vamos pedir para a técnica só abrir aqui, mostrar um plano aberto. Ó, estamos nesse estúdio que funciona aqui dentro da FIEC, que é a Casa da Indústria, aqui em Fortaleza, no estado do Ceará. Estamos com o Emerson Amaral, é estrategista nessa questão do setor, segmento já há mais de 25 anos, com experiência. E aqui na feira, na 9ª edição da Rede Pão, a possibilidade de trazer todas essas estratégias para o proprietário da confeitaria, do restaurante, da padaria. E como você vê esse movimento feito pela Feira Rede Pão, pela Rede Pão, Sindipan Ceará, junto com o FIEC também e Sebrae como grandes parceiros? São estratégias, são segmentos e setores estrategistas que funcionam muito bem e que trazem pessoas como você com toda a experiência e estratégias para alavancar negócios, desenvolver e ter essa visão que você está trazendo. Olha, foi uma aula que o Emerson deu aqui de estratégia, já para você ampliar essa visão, mas esses momentos são muito importantes, feiras como essa, iniciativas assim, Emerson, que fazem com que o setor ele se desenvolva cada vez mais. Eventos como esse, Débora, são indispensáveis para manutenção da existência do setor de panificação. Posso dizer isso com muita tranquilidade. Por quê? O empresário, às vezes, ele fica ali dentro do seu negócio, no seu mundinho ali fechado, e não consegue enxergar, muitas vezes, que existem outras maneiras diferentes dele fazer a mesma coisa, ou que seja até para amenizar um pouquinho aquela dor, é entender, poxa, essa dor não é só minha, tem mais gente também com essa mesma dor. Isso ajuda a dar um conforto, né, para que ele consiga ter energia de superar. Então, assim, esses eventos, né, tem que parabenizar a presidência e toda a diretoria, né, o Lex, o Júnior e toda a sua diretoria, a federação aqui que tem um apoio incondicional, o Sebrae que é parceiro do setor no Brasil inteiro, o quanto esses atores aí são importantes para o desenvolvimento do setor. Então, esses eventos eu reforço como indispensáveis na continuidade do setor, para trazer informação, conhecimento, inovação, enfim, dar acesso que às vezes não é possível, né, para um empresário da nossa região aqui, bem como também ter esse contato com outros empresários, com fornecedores, com prestadores de serviços, com parceiros, para que eles possam, de alguma forma, realmente ganhar um pouco de conhecimento, informação, orientação, ou de entender o que tem disponível para ele hoje no mercado, que às vezes ele está com aquela dor e já tem remédio para ela, e ele não está sabendo, né? Então, eu tenho que parabenizar muito aí a todos esses atores que têm desenvolvido, porque a Feira Rede Pão, porque isso é indispensável para o nosso setor. Emerson Amaral, consultor estratégico, foi estrategista em vários pontos nesse papo no Pão de Cash, na 9ª edição da Feira Rede Pão.